Bem, na semana que passou, eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos uma palavra que tem a sua base em 1 João capítulo 2, versículo de número 6. Palavras do apóstolo João que fala o seguinte: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. O verbo permanecer dentro desse texto traz a ideia de ter vínculo, de estar ligado, de estar associado, de estar literalmente vinculado. Então, alguém que vai afirmar que tem esse vínculo com Jesus, que tem uma relação de intimidade com Jesus, como característica principal, vai andar como ele andou. Nós falávamos sobre a realidade de João. Essas palavras elas foram ditas pelo apóstolo João, dentro de uma dinâmica bastante intensa, de um homem que depois de caminhar por 3 anos e meio, literalmente com Jesus, e continuar a caminhar com ele, pôde ter uma transformação intensa no seu caráter, portanto, na sua forma de andar. Todas as pessoas que têm uma experiência pessoal com Jesus, são tocadas por ele, andarão de maneira diferente. E esse andar representa dizer que primeiro a forma de pensar e a forma de sentir serão diretamente afetadas. Ou seja, há alguém que vai trabalhar dentro de nós para que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos sejam transformados de maneira tão grande que as nossas ações, principalmente representadas pelo nosso andar, seja profundamente diferente. Em Atos capítulo de número 10, versos 37 e 38, um outro discípulo de Jesus vai dizer as seguintes palavras: sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Pedro foi um outro homem que pôde experimentar uma transformação radical em seu caráter, logo também na sua forma de andar. Um homem tomado pela ansiedade, um homem tomado pelo impulso, ele era um homem impulsivo que não tinha, por vezes, equilíbrio em suas ações, mas que na medida em que foi caminhando com Cristo, foi sendo tocado, trabalhado, transformado, e depois de um evento que acontece em Atos capítulo 2, essa obra, ela é exponencialmente manifestada. Ele, quando está dizendo essas palavras, tomado e dirigido pelo Espírito Santo, ele vai, para a gente resumir a obra, ele vai resumir a missão de Jesus. E eu quero destacar isso. Comecei falando semana passada. Cristo viveu no mundo como um ser humano e viveu totalmente diferente de Adão. Portanto, todos os homens e mulheres que a partir de uma compreensão de quem ele é, se comprometem em segui-lo, em andar como ele andou, vai precisar viver de uma maneira diferente do que vivia antes. E eu quero destacar isso com você. Cristo torna-se o modelo do homem perfeito. Cristo torna-se o modelo de uma nova humanidade, de uma humanidade caracterizada pela obediência, de uma humanidade caracterizada pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia, uma humanidade caracterizada pelo comprometimento em fazer a vontade de Deus e manifestar essa vontade na vida dos seus semelhantes. O impacto foi tão grande na vida desse homem, chamado Pedro, que a forma como ele passou a viver, logo após a relação com Deus foi tremenda. Eu estou lendo o livro de Mateus, e hoje pela manhã, na minha devocional, eu estava lendo o relato mais dramático na vida de Pedro, quando ele afirma para Jesus que ele morreria com Jesus, e Jesus olha para Pedro e faz uma declaração para ele muito forte. Ele diz: você vai morrer por mim? Pois eu vou dizer a você que hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele disse: não, Senhor,
eu jamais faria isso. Eu estou pronto para morrer por ti. O dia se desenvolve, processo acontece, isso é uma quinta-feira da semana chamada Santa, ele experimenta, vive o momento da ceia do Senhor no cenáculo, mas quando eles estão indo para o jardim, depois da oração no jardim, Judas vem e o beija. Jesus é identificado, levado para o lugar do julgamento entre os judeus, entre as autoridades judaicas. Pedro entra e estava frio, e ele se assenta diante de uma fogueira, e está ali no meio das pessoas, querendo estar perto de Jesus, mas ao mesmo tempo fugindo. E uma criada olha para ele e fala o seguinte: olha, você é um deles. Você é um deles. Porque você também é um galileu. E ele disse: não, eu não conheço esse homem. Daqui a pouco vem uma outra mulher e diz: olha, você com certeza é um que seguia a Jesus. E ele disse: não, eu não segui, não conheço esse homem. E depois, algumas pessoas disseram: com certeza você é um deles, porque o seu sotaque galileu te denuncia. E ele disse: não, eu não conheço ele. E aí o galo canta, e ele lembra das palavras de Cristo, e amargamente ele chora. Você fica pensando assim, ele era um homem que havia andado 3 anos e meio com Jesus. Pedro foi um homem que viveu experiências incríveis com Jesus. Você já parou para pensar que Pedro venceu a lei da física? Que Pedro andou sobre as águas? Porque ele falou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, se tu és mesmo Cristo, se tu és Jesus, me manda ir ter contigo, e ele vai andar sobre as águas. Que esse Pedro é o mesmo homem que vai fazer uma declaração contundente, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, era esse homem, assim, de rompantes, de momentos magistrais e momentos de muita crise. O que mostra, de maneira muito clara, a mim e a você, nos mostra, porque nós somos assim como ele. Nós estamos caminhando com ele, e na caminhada sendo impactado por quem ele é, ao mesmo tempo sendo desafiados a viver de maneira diferente, mas ainda vivendo os altos e baixos da vida cristã, da jornada cristã, sem ter, por vezes, uma constância, o que faz com que não tenhamos a vida que o Senhor quer que tenhamos. E nessa noite eu queria chamar a sua atenção para isso. Eu começo trazendo para você as palavras de Pedro. Já num outro estágio da vida dele, disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. O Cristo homem, o Filho de Deus que encarna, ele é ungido com o Espírito e com poder. Lembra da semana passada? Ele vai viver no poder do Espírito Santo. Eu não posso deixar você esquecer isso nunca. O grande segredo da vida encarnada de Cristo no mundo foi estar sob a direção do Espírito de Deus. Ele viveu de maneira muito especial. Então, primeira coisa, o Cristo encarnado viveu no poder do Espírito. Segundo, o texto vai dizer: como ele andou por toda parte, fazendo o bem. Um homem cheio do Espírito de Deus, ele andou entre as pessoas, e o texto vai dizer, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Então, se nós devemos permanecer em Jesus, e quem permanece deve andar como ele andou, eu preciso entender o que isso significa. Eu preciso lembrar que ele foi cheio do Espírito, e cheio do Espírito ele andou entre as pessoas, e as suas ações foram o bem. Ele fez o bem em tudo, e em todo o tempo ele curou aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. Uma pessoa oprimida pelo diabo, ela não tem alegria, ela não tem paz, ela não tem sentido de vida, ela é uma pessoa frustrada, machucada, ferida, física, emocional e espiritual. Basta que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 5 e leia a história do endemoniado gadareno. Um homem que vivia possuído por uma legião de demônios. Uma legião representava 6.000 soldados romanos. Portanto, eram muitos os demônios que viviam naquele homem. E por causa da presença dos demônios na sua vida, ele vivia nu, ele vivia rasgado, ele vivia totalmente, vivia de maneira louca. Ele não tinha uma vida equilibrada. Ele vivia longe da família dele, ele vivia longe dos amigos dele, ele era agressivo, ele era violento. Até o dia que Jesus desembarca em Gadara,
e dá ordem aos demônios para que saiam dele. E a Bíblia diz que aquele homem, outrora, que vivia uma vida tão violenta, agora estava sentado e vestido em perfeito juízo. Por quê? Porque Jesus agiu em todos os lugares para curar os oprimidos pelo diabo, trazendo lucidez e, de fato, reequilíbrio na vida. E o texto ainda vai dizer, ele fazia tudo isso porque Deus estava com ele. Ele fazia tudo isso porque Deus estava com ele. Você quer ver uma coisa que me chama muita atenção no ministério do nosso Senhor? Me chama muita atenção. Eu sou profundamente impactado por isso. Olha que texto lindo, Mateus capítulo 9, versículo 35, vai mostrar o que é fazer o bem, o que é destruir as obras de Satanás. Diz o seguinte, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Jesus estava em constante movimento em direção às pessoas. Ele vivia em constante movimento em direção às pessoas. E ele ia ao encontro das pessoas necessitadas. E dedicou a sua vida a fazer 3 coisas. Se você ler todos os evangelhos, você vai perceber isso com clareza. Isso aqui é como se fosse um resumo da vida de Cristo na terra. Diz o texto. Ele passava por todas as cidades e povoados, ensinando, pregando as boas novas e curando todas as enfermidades e doenças. Então, o que ele fez? Encarnado, cheio do Espírito Santo, ele viveu entre nós, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então, ele ensinava nas sinagogas, e eu quero que você perceba o que significa isso. Jesus tinha fazia parte de um povo ignorante, um povo onde muitas pessoas, inclusive, eram pessoas sem nenhum tipo de conhecimento, e por não terem conhecimento, elas eram massa de manobra na mão de muitas pessoas. Então Cristo vem e abre as Escrituras e vai ensinar a elas o verdadeiro significado do que as Escrituras diziam. Então ele trabalhava com aquelas pessoas ignorantes para trazer luz ao entendimento delas, para que elas não fossem ludibriadas e enganadas como elas costumavam a ser. Ele andou entre as pessoas fazendo o bem, fazendo com que elas compreendessem quem elas eram, a quem elas pertenciam e o que elas tinham de direito a partir da ação de Deus em suas vidas. Ele pregava as boas novas do reino, ele era um arauto do reino de Deus, ele proclamava as boas notícias do reino. Deus estava dizendo, olha, o fim da escravidão do pecado, o fim da escravidão de Satanás, é o fim de tudo isso, porque existe um tempo novo de Deus para cada um de vocês. Então ele era o porta-voz dessa notícia. Andando entre o povo, ele dava esperança às pessoas que já não tinham mais perspectivas de vida. E o texto vai dizer, curando todas as enfermidades e doenças. Isso é muito significativo, isso é muito especial. Não se trata apenas de curar uma pessoa fisicamente, é mais do que isso. Aquela sociedade era uma sociedade extremamente preconceituosa, em que uma pessoa que tinha uma doença, ou que possuísse uma doença, ela era tida como condenada por Deus. Ela era excluída da sociedade, ela era taxada como o lixo, como escória da sociedade. Então, quando Cristo vai ao encontro delas, e Cristo as cura, a cura realizada por Jesus restaurava todas as áreas da vida daquela pessoa. Restaurava fisicamente, sim, mas restaurava também emocionalmente, restaurava os relacionamentos, e restaurava a relação dessas pessoas com Deus. Então, curar uma pessoa doente era trazer vida plena. Há um conceito de salvação que eu acho muito interessante. Uma raiz da palavra salvação no Novo Testamento traz a ideia de que salvar vem da raiz de uma palavra que tem significado de saúde. Então, uma pessoa salva, ela passa a desfrutar de uma plenitude de saúde. E se saúde é o equilíbrio, significa dizer que ele vai trazer equilíbrio à vida das pessoas, para que elas tenham consciência de quem elas são, a quem pertencem, o que elas devem fazer. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. E foi isso que o nosso mestre, enquanto viveu aqui, fez. Eu sou impactado profundamente pelas histórias dos evangelhos. Eu sou profundamente impactado, eu me emociono todas as vezes que eu leio, todas as vezes que eu me imagino. Eu já contei isso aqui para vocês diversas vezes, já preguei diversas vezes sobre o caso do leproso, por exemplo. Cara, o caso do leproso é uma coisa assim,
especial demais. O leproso era alguém que tinha que andar gritando para as pessoas: eu sou impuro, eu sou impuro. O cara não podia andar bem vestido, tinha que andar com roupas rasgadas. O cabelo tinha que estar despenteado, bem assim, característico de que ele era uma pessoa de quem as pessoas deviam se afastar. Levítico 13 dizia: quando você vê diante de você alguém que é são, você tem que gritar: eu sou impuro, eu sou impuro. Em outras palavras, não se aproxime de mim, não se aproxime de mim porque eu sou impuro. Se você tocar em mim, você vai ficar impuro também. Então você imagina uma pessoa como essa, como ela vivia. Fisicamente, a lepra, no seu estágio mais agressivo, ela é capaz de fazer com que os membros do corpo caiam. Ela perde a sensibilidade, ela fica cauterizada. Emocionalmente, você imagina o que significa isso? Ela era excluída da casa dela, ela tinha que deixar a casa. Se essa pessoa fosse, por exemplo, casada, ela tinha que abandonar a esposa ou esposo, os filhos e ir morar com outros leprosos. Você imagine morar num lugar onde todos estão doentes e todos têm perspectiva e esperança de vida? Pois é, era um leproso. E o texto vai dizer que um certo homem toma a coragem de se aproximar de Jesus e fazer o que ninguém fazia. E por que ele vai fazer isso? Porque ele consegue enxergar Jesus diferente. Ele consegue ver que Jesus era uma pessoa diferente. E ele faz uma declaração para Jesus que é assim, é de cortar o coração. Ele fala assim: se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. E o que é mais emocionante nessa história é que Jesus podia dizer para ele assim: fique limpo, fique curado. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus se aproxima dele. Jesus faz o que ninguém fazia. E Jesus pega a sua mão e toca no leproso. Ele toca em uma pessoa que há muitos anos possivelmente não sentisse o calor, se é que ele sentia alguma coisa no estado da sua lepra. Mas Jesus toca nele e fala assim: eu quero, fique curado. Eu quero, fique curado. E a Bíblia relata que de imediato a pele daquele homem ficou limpa. E Jesus fala: agora você vai ao sacerdote e apresente a oferta, porque cabia ao sacerdote não somente diagnosticar a doença, mas também declarar a cura. E se aquele homem estava curado, o que significava aquilo? Ele não ia sofrer mais fisicamente, ele agora podia voltar para a casa dele, podia voltar para a família dele, ele podia agora ter uma vida emocional especial, porque ele voltaria a conviver com os amigos, e ele agora podia entrar no templo para cultuar a Deus, porque ele agora não era mais condenado, ele fora perdoado. Você entende o que a Bíblia diz de Jesus curar enfermidades e doenças? Agora o texto vai dizer que quem permanece nele tem que andar como ele andou. Então é preciso que você entenda quem Jesus é, o que ele fez, como ele viveu, porque a perspectiva de Cristo é que aqueles que o seguem e o servem, vivam aqui como ele viveu e façam aqui o que ele fez. A perspectiva do Cristo é que eu e você, enquanto homens e mulheres comprometidas com Ele, como discípulos e discípulas, possamos viver aqui e fazer exatamente as coisas que Ele fez. E eu quero lembrar você as palavras do Senhor dizendo o seguinte: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Eu não posso esquecer disso. Então o texto de Pedro é muito impactante. Sabe por quê? Porque Pedro andou e viu Jesus fazendo obras extraordinárias. João vai escrever o seu evangelho e vai dizer o seguinte: eu não tenho capacidade de registrar em livros o que ele fez, porque as bibliotecas do mundo não seriam capazes de conter. Você imagina então o que eles viram Jesus fazer? E agora a perspectiva do mestre é: eu vou voltar para o Pai, mas vou deixar vocês continuando a obra que eu comecei. Essa é a missão, essa é a responsabilidade. E por que ele faz tudo isso? Porque Pedro diz o seguinte: Deus estava com ele. Deus estava com ele. Na pessoa de quem? Na pessoa do Espírito Santo. Deus estava com ele. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é: há uma preocupação de Jesus com a gente. E as palavras de Jesus, elas são contundentes. Você lembra aqueles momentos finais da sua vida aqui nesse mundo? Ele estava preocupado com os discípulos dele e disse o seguinte em João 14, olha, eu quero que vocês fiquem tranquilos. Eu vou voltar para o Pai, mas eu não deixarei nenhum de vocês órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador.
eu vou enviar o outro Consolador. Isso é significativo. Muitas vezes a igreja não entende o valor e a importância de compreender isso. Assim como ele viveu aqui 100% homem, no poder e na direção do Espírito, ele estava dizendo o seguinte: eu vou voltar para o Pai. Vocês não vão me ter literalmente como me tiveram durante 3 anos, e os que virão também não. Mas vocês não ficarão sozinhos, órfãos do mundo, porque eu vou enviar o outro Consolador, o outro Conselheiro, o outro Paráclitos. Em outras palavras, vou enviar alguém da mesma essência, da mesma natureza, que estará em vocês. E sabe de quem Jesus estava falando? Do Espírito Santo, que habitava nele. E eu quero lembrar você, e eu não posso deixar de ressaltar isso. Eu falei isso semana passada, Jesus abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de usar as suas prerrogativas divinas, os seus poderes como Deus, ele abriu mão. Filipenses 2, de 5 a 8. Mas quando ele foi cheio do Espírito e vivendo no poder do Espírito, ele realizou todos os milagres. Tudo que Jesus fez, o fez no poder do Espírito Santo. Foi isso que Pedro está dizendo. Ele foi ungido pelo Espírito e andou fazendo o que tinha que ser feito. Então a perspectiva de Cristo é: vocês precisam entender que eu vou deixar vocês continuar nesse mundo fazendo o que eu comecei. Mas vocês não vão fazer na base da capacidade de vocês, na força de vocês, na inteligência de vocês. Vocês vão fazer no mesmo poder do Espírito que fez através de mim. Ele vai fazer através de vocês. Então a igreja de Cristo precisa entender esse aspecto tão importante. Recebemos o Espírito Santo para termos vida e avançarmos. E aí Jesus diz o seguinte, em João 15, 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim, estejam vinculados a mim e eu estarei vinculados a vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, se não estiver vinculado. É como o galho que está vinculado ao caule, nessa relação aqui, ó, de total, isso é permanecer, isso é estar vinculado, galho com caule, isso aqui. Então ele vai dizer, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Nós não podemos frutificar por nós mesmos, se não permanecermos na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Ele vai fazer uma comparação interessante, ele vai usar a videira e vai mostrar, eu sou a videira, eu sou a fonte de tudo. Vocês são os galhos, vocês são os expositores de tudo. Galho não produz, galho expõe o que é produzido. Seja qual for a espécie de árvore, nenhum galho produzirá. O que produz é o caule com suas raízes, ou seja, a própria árvore. Jesus está dizendo, eu sou a fonte, e vocês são os galhos. Vocês serão usados para exporem aquilo que eu produzirei em vocês, através de vocês. O que vocês vão produzir não é resultado dos seus esforços, mas resultado dos meus esforços em vocês. E ele continua, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus foi alguém frutífero, que deu muito fruto na sua vida terrena. E ele está dizendo, vocês também darão muito fruto nessa vida. O segredo está em permanecer em mim, 24/7, momento a momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento, permanecendo em mim. Amém? Agora eu quero chamar você para um texto. Como é que alguém permanece em Jesus? Olha o que João diz em 1 João 4,13. Preste atenção nessa conexão. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Repito. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós,
porque Ele nos deu do seu Espírito. A conexão de permanência de alguém em Jesus, de Jesus nessa pessoa, está ligado à presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Isso é muito importante. Jesus está à direita do Pai, mas está em nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Isso é importante entender muito, para que no dia a dia nós entendamos que permanecer está ligado a uma vida de total obediência e relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Se eu e você temos o Espírito de Deus em nós, e é o que a Bíblia afirma, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, o seguinte: vocês ouviram a palavra, creram na palavra e foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, a garantia da vossa salvação. Então ele diz: vocês ouviram o Evangelho e vocês creram na mensagem. Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito, vocês foram selados com o Espírito. Então, toda pessoa que crê em Jesus, que entrega a sua vida a Cristo, ele é selado com o Espírito. O Espírito passa a viver nele. E aí eu preciso lembrar você, o Espírito não é uma força ativa, o Espírito não é energia, o Espírito é Deus. Ele é Deus habitando em nossa vida. Me permita repetir o que eu já falei algumas vezes, mas eu preciso, dentro de uma linha de raciocínio, lembrar vocês. Selados. Selo. 3 coisas o selo representa. 3 coisas. Primeiro, propriedade. Quando você sela uma carta, essa carta tem um dono. Quando você é selado com o Espírito Santo, você passa a ter um proprietário, e esse é Deus. Segundo, essa carta selada não pode ser violada. A Constituição garante que ela não pode ser violada. Uma pessoa selada com o Espírito Santo não pode ser mais tocada, violada pela ação do mal. E eu vou lembrar você o que diz lá, 1 João capítulo 5, versículo de número 19. Ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca, porque o que permanece nele é a divina semente. Ou seja, alguém que crê em Jesus é selado com o Espírito Santo, o demônio não pode mais tocar, porque fulano era crente, o demônio baixou nele e derrubou, então não é crente, meu amigo. Se uma pessoa é crente, vai baixar, a entidade vai baixar nele, vai fazer dele cavalo, então ele está vazio, amigo. Não tem como um crente ser possuído pelo diabo, porque quem permanece nele é maior do que aquele que está no mundo. O selo do Espírito garante que você é inviolável. E terceiro, o selo garante destino. Se tem um selo, tem um endereço, tem um destino. Paulo está dizendo que nós somos selados, então é a garantia da nossa herança. Fechando o olho aqui, a gente vai para o céu, é a presença do Espírito Santo. Então ele vai ensinar para a gente que permanecer em Cristo tem a ver com a relação com o Espírito Santo que a gente passa a desfrutar. E quero compartilhar com os irmãos uma coisa importante. Uma das maiores crises da igreja ao longo do tempo é a relação com o Espírito Santo. Porque de um lado você tem aqueles que colocam essa relação com o Espírito Santo aqui. E de outro você tem que colocar aqui. Aqui no êxtase do emocionalismo. Aqui no êxtase da razão, no polo da razão. Nós precisamos fazer isso aqui, ó. Se o Espírito Santo é uma pessoa, eu tenho que me relacionar com ele, reconhecê-lo, enaltecê-lo, me submeter a ele. Mas preciso compreender isso pela razão também. Porque não é ficar rodando que dá a ideia de que você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que vai se relacionar com você e vai usar você para a glória de Deus. A gente precisa começar a entender que talvez a igreja esteja perdendo a noção de quem ela é, porque ela não consegue entender uma coisa. Nós somos o corpo de Cristo. O Espírito habita no corpo. Corpo sem Espírito está morto. A igreja é viva por causa do Espírito que nela habita, que habita em cada um de nós, para fazer da gente aquilo que Jesus foi enquanto viveu aqui. Então, como é que a gente permanece nele? Está aqui, ó. Nós permanecemos por causa do Espírito. Então, o cristão tem que aprender a se relacionar com o Espírito Santo a cada dia. Como Jesus se relacionou, obedecendo ao Espírito em todo o tempo.
Você já leu esse texto aqui? Com certeza já leu, já falou, tem falado sobre ele. João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, ou tenham em abundância, uma versão mais antiga. O que é vida abundante na vida de um crente? É prosperidade? É vida cheia de recursos materiais? Não. Vida abundante é vida cheia do Espírito Santo. Quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida, e vida abundante, isso é vida cheia do Espírito. Quando é que um cristão tem uma vida abundante? Quando ele está cheio do Espírito, vivendo sob a direção do Espírito. Para você não pensar que eu sou um herege, eu quero trazer você um pouquinho para baixo do livro de João e trazer você para o capítulo 7. Jesus falando às pessoas diz o seguinte, ele vai dizer, no último mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A expressão rios de água viva é água na nascente. Você já viu a nascente de um rio? Como a água brota sem parar? Porque ele está dizendo o seguinte, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, água da nascente, que não para de jorrar. Olha o verso 39, o que ele vai dizer. Isso é muito interessante. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então ele estava antecipando, dizendo o seguinte, olha, vocês vão receber o Espírito, e quando vocês receberem o Espírito, será como rios de água vida fluindo. Vida abundante é abundante dessa presença do Espírito, que gera vida. E isso você pode voltar no Velho Testamento lá, eu vou te dar um exemplo, se você pegar Ezequiel 36, quando fala, 37, do vale dos ossos secos, ele fala de alguma coisa morta e sem vida, que o Espírito dá vida e faz poderosamente as coisas acontecerem. O cristão precisa entender isso. É uma questão de compreensão, sim. De intelecto, sim. Porque se nós não entendemos isso, nós ficamos buscando outras coisas. E ficamos frustrados com outras coisas, porque associamos vida abundante à vida cheia de fatores dessa vida. E o cristão precisa entender uma coisa de uma vez por todas. Nesse mundo, Jesus fala para a gente o seguinte, não fiquem preocupados com nada. Porque eu vou acrescentar o que vocês precisem. Faça uma coisa, que o coração de vocês esteja vinculado com o céu. Com ele lá. As outras coisas deixa que eu resolvo. É isso que ele está dizendo. Ele quer que a gente viva na plenitude do Espírito, gente. Na ação do Espírito. Mas se eu não compreendo isso, eu fico buscando coisas e fico frustrado, porque não é isso que Jesus promete para a gente. É só olhar para a vida de Jesus, enquanto homem, no poder do Espírito, e você vai entender a vida que eu e você vamos ter, se da mesma maneira nos submetermos ao Espírito de Deus e dermos a Ele a primazia em nossa vida, em nosso coração, em nossa história. Paulo, grande Paulo, vai dizer o seguinte, escrevendo a sua carta aos Gálatas, por isso digo, vivam pelo Espírito. Olha aqui, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha isso aqui, olha aqui, isso aqui precisa entrar em mim, eu não sei se precisa entrar em você nessa noite. Ele está dizendo, se a gente viver pelo Espírito, na dependência do Espírito, na relação com o Espírito, nós não vamos ter desejo de satisfazer essa natureza caída aqui, ó, com seus vícios, com suas fragilidades. Jesus vai nos dar o Espírito para que possamos viver uma vida abundante, plena, satisfeita em Deus. Toda vez que eu busco no prazer do pecado a satisfação das minhas necessidades, significa dizer que eu estou vazio do Espírito. Que eu estou vazio do Espírito, porque quando dele estou cheio, é no Senhor que eu me satisfaço. É no Senhor que eu me realizo. Agora, se estou buscando no pecado a satisfação das minhas necessidades, é porque eu estou vazio de quem eu não deveria estar. E Paulo vai dizer, vivam pelo Espírito. Meus irmãos, se o Espírito vive em mim,
E se eu tenho um relacionamento com Ele, eu vou me submeter a Ele a cada dia, em cada área da minha vida, para que eu consiga andar como Jesus andou. Viver pelo Espírito mostra que é possível vencer a nossa natureza pecaminosa. Alguém vai dizer, muito difícil. Olha para Jesus. Jesus viveu pelo Espírito e de maneira alguma ele se envolveu com os desejos da carne. Mas pastor, Jesus, ele era Deus que encarnou e que foi tentado em tudo, e como diz Hebreus 4,15, mas não pecou, porque se submetendo ao Espírito Santo, foi obediente ao Senhor em tudo. A Bíblia é tão clara, gente, ela é tão específica. E aí, um outro momento, que eu queria destacar com você, no verso 20, no mesmo capítulo 5, versículo 25, Paulo vai dizer, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O versículo 16 abre essa seção do texto. O versículo 25 antecede ao fechamento. Entre o 16 e o 25 está as obras da carne, está o fruto do Espírito. E ali, no versículo 17, vai dizer que existe uma batalha sendo travada dentro de mim e de você. A batalha da carne contra o Espírito. Assim, ó, e o texto fala, vocês mesmos não fazem o que vocês querem fazer. Por quê? Ou vocês se submetem à carne e se lambuzeiam nas obras da carne, ou vocês se submetem ao Espírito e geram fruto do Espírito. Então ele vai dizer, se você vive pelo Espírito, ande também pelo Espírito. Lembra o primeiro versículo? Se alguém diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Ele andou no poder do Espírito. Se nós andarmos no poder do Espírito, não satisfaremos as nossa vontade da carne e conseguiremos fazer as obras que Ele nos confiou fazer. E que talvez não estejamos fazendo, e por isso o mundo está gritando a todo vapor, sofrendo, porque não conhece a esperança que nós já o conhecemos. E não é justo conhecermos a graça e não darmos a graça àquele que não tem. Porque o desgraçado ou a desgraçada é alguém que não tem a graça. E Jesus diz, recebei de graça dai. Quando uma pessoa recebe a graça, deixa de ser um desgraçado, uma desgraçada, porque é agraciado. E nós somos os anunciadores dessa graça. Jesus diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Eu acho interessante porque a permanência para muitos parece uma autorização para você viver uma vida louca. Quem permanece em Cristo e Cristo nele, não pede para si, porque já entendeu que tem que viver além de si. Vai ser atendido em tudo que pede, porque os pedidos não são egoístas. São pedidos que estão baseados no amor e via de regra, quando estamos cheios do Espírito Santo, a única pessoa que não pensamos é em nós mesmos, porque estamos com os nossos corações em Deus e nas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso o Senhor vai atender todos os nossos pedidos, porque não serão pedidos egoístas centrados em nós mesmos, mas centrados na vontade de Deus. 1 João capítulo 5, verso 14 diz o seguinte, esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos atenderá. Uma pessoa cheia do Espírito, ele não pede a sua vontade, ele pede a vontade de Deus. E pedir a vontade de Deus significa se submeter a ela a ponto de ser instrumento dela na vida das pessoas que estão ao seu redor necessitadas de auxílio e de ajuda. Ele vai dizer, permaneçam em mim, e as minhas palavras permanecerão em vocês. Elas vão ecoar em vocês, elas vão estar presentes em vocês. E quando as palavras estão em nós... Gente, Jesus fala assim, não fiquem preocupados quando vocês estiverem diante das autoridades, diante dos governadores, porque vocês serão perseguidos. Fiquem tranquilos, porque naquela hora, o meu Espírito vos lembrará o que vocês têm que falar. Vos lembrará por quê? Porque ao longo do tempo eles ouviram, receberam do Senhor. E isso aconteceu com eles e vai acontecer com a gente também, se a gente estiver com Ele. Verso 8 do capítulo 15.
Eu não estou perdido, tá? Eu estou conduzindo você a pensar. Pensa que você pegou um avião, fez isso, daqui a pouco você faz isso. Olha esse versículo. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Nós andamos dizendo em todo lugar, eu quero viver para a glória de Deus, eu quero viver para a glória de Deus, eu quero glorificar o nome de Deus, eu quero fazer isso, tal. Há um texto em João 17, verso 3, Jesus fala assim: eu te glorifiquei na terra, cumprindo a missão que me destes. Eu te glorifiquei na terra, cumprindo a missão que me destes. Como é que nós vamos glorificar a Deus na terra? É olhando para Jesus, aprendendo com Ele. Observe um detalhe. Nós vamos glorificar o Pai dando muito fruto. Videira, galho, fruto. Videira, galho, fruto. Videira, galho, fruto. A gente não glorifica a Deus quando a gente ganha um montão de vida para Jesus. Ah, eu sou um evangelista poderoso, de mim sai poder e virtude, e as multidões se derramam diante de Deus. Eu sou um homem frutífero, eu sou uma mulher frutífera. Isso não é frutificar. Linguagem agrícola. Se é videira, se é galho, tem uva. Se é videira, galho, tem fruto. O texto vai dizer no capítulo 15, verso 1, que Deus, o Pai, a quem queremos glorificar, é o agricultor. O agricultor, ele cuida da videira, ele poda a videira, ele levanta a videira para que a videira possa frutificar. Sabe quando é que o agricultor fica feliz? Quando ele pega o seu cesto e no tempo da colheita, ele enche o cesto de fruto daquela videira. Então ele trabalha para no final colher o fruto. Jesus vai dizer assim: se você permanecer em mim e eu permanecer em você, você vai dar muito fruto. Muito fruto. Cristo viveu aqui e frutificou, por isso ele glorificou a Deus. E é o que a gente precisa também fazer. Eu sempre explico que uma árvore só pode frutificar quando ela está cheia de seiva. É impossível uma árvore frutificar sem seiva. Quando ela está cheia de seiva, você vai ver daqui a pouquinho ela cheia de frutos. Olha o que a Bíblia diz para a gente em Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho, não se deixem influenciar pelo vinho, que leva à libertinagem. E ele tinha em mente aqui o deus Baco, o deus do vinho. Que quando uma pessoa estava sob o poder do vinho, ela vivia na vida de libertina. Começava com vinho e terminava na luxúria de uma vida cheia de bacanais. E aí você vai associar Baco, o deus do vinho, da sexualidade, com as festas regadas a sexo na imoralidade plena. Então ele diz: pause, não se deixem levar pelo vinho, que vai levar você à libertinagem. É isso que ele estava dizendo dentro de um contexto. Mas ele vai dizer: deixem-se encher pelo Espírito. Quando uma pessoa crê em Jesus, ela é selada com o Espírito, como você ouviu, o Espírito passa a viver. Quando uma pessoa está cheia do Espírito, ela tem uma alegria, uma vida abundante incrível. É só você lembrar do dia que você se converteu. Os primeiros anos da sua vida cristã, que o pessoal diz que é o primeiro amor, é uma vida cheia do Espírito. A gente vai aprendendo na caminhada a se relacionar com Ele. Quando nós permitimos Ele conduzir, encher a nossa vida e conduzir, as coisas são extraordinárias. Me permitam fazer aqui um processo com vocês bem instrutivo. Eu espero que vocês estejam com caneta nas mãos, anotando tudo que você está ouvindo para chegar em casa e conferir, não confiar só na palavra que o pastor está falando, certo? Beleza. Vamos lá para a tela lá, que eu quero te dar algumas orientações bem específicas desse texto, tá? Encher essa orientação. Vamos ver as implicações desse texto aqui, para vocês entenderem. Tenham paciência que a gente vai chegar ao final. Primeira coisa que você precisa lembrar. Em primeiro lugar, o verbo aparece no modo imperativo. Sejam cheios.
é uma ordem que sejamos cheios do Espírito Santo. Isso porque Deus ordenou e porque a plenitude do Espírito é a maneira pela qual Deus nos capacita a ter a vida semelhante de Cristo. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma ordem, não é uma possibilidade, é uma ordem. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente precisa permitir que o Espírito Santo nos encha com a presença dele, conduza a nossa vida. Esse é um aspecto importante. O segundo aspecto que eu quero trabalhar com vocês aqui é que o tempo desse verbo é o presente. E esse tempo, no modo imperativo, sempre representa uma ação em prosseguimento. Ou seja, fui cheio, mas a cada dia vou ser cheio à medida que me submeto a Ele. Vivi cheio do Espírito hoje, amém. Comecei o dia, Espírito de Deus, enche a minha vida, governe a minha vida, governe minhas ações. É ação em continuidade. Tem que ser a cada dia, me submetendo à ação do Espírito Santo. Terceiro lugar, o verbo está no plural, o que nos ensina que esse mandamento é para todos os discípulos, não é apenas para um grupo, mas é para todos. Todos devem ser cheios do Espírito, porque todos cheios do Espírito serão submissos e viverão a vida que Jesus viveu. Em quarto lugar, está na voz passiva. Essa classificação gramatical apresenta o sujeito do verbo como inativo, sobre a qual é exercida a ação expressa pelo verbo. Isso nos ensina que o ficar cheio do Espírito não é obra humana, mas obra de Deus, obra divina. E o resultado disso é que isso vai gerar um processo. O encher-se do Espírito precisa ser um processo diário na vida de cada discípulo. Amém? Jesus viveu cheio do Espírito? Então, toda essa aplicação estava presente na vida dele. Se uma pessoa está cheia do Espírito, assim como uma árvore cheia da seiva, o resultado disso está no fruto. E aí eu queria chamar a sua atenção para isso. Gálatas 5, no verso 22 e 23, vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Só para ajudar os irmãos numa coisa. Como é que você identifica uma pessoa como sendo alguém em quem o Espírito habita? É pela presença do fruto do Espírito. Jesus em Mateus 7 vai dizer, pelo fruto, você conhece o quê? A árvore. Pelo fruto você conhece se uma pessoa é de Deus ou não, se ela é selada com o Espírito ou não. O que é importante, quando eu me permito ser cheio do Espírito, o Espírito produz em mim o seu fruto. Então eu sou, videira, eu sou o galho. Quem é que enche? O Espírito é como a seiva, é só para você entender um processo. Quando ele enche a vida de um cristão, o que vai ser gerado nele? O fruto do Espírito. Agora pega todas essas 9 qualidades e me diga, qual delas você produz por você só? Qual delas você é capaz de produzir, levando em consideração a sua natureza pecaminosa? Amor. Esse amor aqui não é verbalizado ou platônico. Esse amor aqui é ágape. É o amor que faz com que o inimigo seja atendido na sua necessidade, independente se ele prejudicou você ou não. Esse amor aqui é o amor que faz você abençoar quem te persegue. Esse amor aqui é aquele capaz de fazer você perdoar o cara que está te ofendendo. Esse tipo de amor. Essa alegria aqui não depende da circunstância que você vive. Se está tudo bem financeiramente, se você está empregado, se você está na faculdade dos seus sonhos, se você está no relacionamento dos seus sonhos, não tem nada a ver com fatores externos. A alegria aqui é uma atitude que é gerada em você pela presença de Deus, que vai ser manifestada nos momentos mais críticos e caóticos da sua vida. Você pega a palavra alegria no Novo Testamento, o contexto da palavra alegria sempre está ligado ao momento do sofrimento. Que a pessoa consegue ter a alegria em meio ao sofrimento. Essa alegria é gerada pelo Espírito de Deus. A paz de Deus e a paz com Deus é a paz que o Espírito dá. Jesus fala, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou.
Se é fruto do Espírito, a paz é gerada em você pelo Espírito. Bondade, fidelidade e mansidão são 3 qualidades que todo cristão precisa manifestar. Por quê? Porque elas caracterizam a sua natureza. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é manso. Então, se você é como Ele, você precisa manifestar as qualidades dEle. E domínio próprio, fidelidade, paciência, amabilidade e bondade. Eu me antecipei. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu explico isso e repito essa explicação sempre. E ela está presente em muitas das mensagens que eu prego. Quando esses 9 gomos, que é o fruto, é uma tangerina, é uma unidade plural, são 9 gomos. Você divide essa tangerina em 3 grupos de 3. Amor, paz e alegria são os gomos do fruto do seu relacionamento com Deus. Só Deus é fonte de amor, só Deus é fonte de alegria, só Deus é fonte de paz. Ninguém e mais nada é fonte de amor, alegria e paz. Você casa para ser amado, vai se frustrar. Porque você vai lidar com uma pessoa que é falha como você. A fonte do seu amor é Deus. Deus dá à pessoa o amor, assim como dá a você, para compartilhar. Mas Deus é a fonte da alegria e da paz. Então, quando uma pessoa está cheia do Espírito, e o Espírito produz o fruto dele, significa dizer que a tua relação com Deus será extraordinária. Porque a fonte do amor, da paz e da alegria será Ele. Agora Ele vai te dar paciência, amabilidade e bondade. Ele te dá paciência para você ter com os outros. Amabilidade para você ter com os outros. E bondade para você ter com os outros. Então significa dizer que uma pessoa cheia do Espírito, ela tem uma relação de qualidade com Deus, mas ela tem uma relação de qualidade com o seu semelhante. Onde ela dá ao seu semelhante aquilo que ela recebeu, sem esperar receber nada em troca. E terceiro, fidelidade, mansidão e domínio próprio tem a ver com você. Exemplo, fidelidade aos seus princípios, às suas crenças, às suas convicções a partir daquilo que Deus te revela. Mansidão é alguém adomesticado, ou seja, você não permite que seus instintos humanos governem suas ações e suas atitudes. Você se permite conduzir pelo Espírito de Deus. Moisés foi considerado o homem mais manso, mas foi um homem capaz de matar. O processo da mansidão foi quando ele permitiu que o Espírito de Deus o conduzisse, porque o conduziu durante seu ministério. E domínio próprio é a capacidade de dominar os instintos que te levam ao pecado. Nenhuma dessas ações depende de você, todas dependem do Espírito. A única coisa que depende de mim e de você é estarmos vazios, para que Ele possa nos encher dEle. E cheios deles, nós somos capazes de fazer isso aqui. E essas 9 qualidades, elas representam o caráter de Cristo. Quando Deus é glorificado, quando o caráter de Cristo é produzido em mim e em você. Quando o amor é produzido aqui, como galho. Ah, meu Deus, como é que eu vou amar o meu inimigo? Eu não sou capaz. Mas não é você que vai amar. É Cristo que vai amar através de você. Você se esvazia de você. Aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz diariamente e siga-me. Negue a si mesmo, seu eu. Você abriu mão, então Ele vai te fazer o quê? Ele vai gerar em você. Alguém vem aqui, e colhe o fruto, e saboreia o fruto que Ele está produzindo em mim e em você. E o mais extraordinário é quando ela saboreia o fruto que foi produzido pelo Senhor, aquele fruto tem impacto sobre a vida dela. E faz com que o nome de Deus seja glorificado. Vou dar um exemplo. Bondade. Você é bom com as pessoas. Você usa seus recursos, seus talentos, sua profissão, seu dinheiro, sua casa, aquilo que Deus te confiou para servir as pessoas. A glória vai ser de Deus. Ela vai dizer, Deus, muito obrigado por fulano, muito obrigado por ciclano. Senhor, que teu nome seja glorificado, porque ciclano tem obedecido. Porque você começa a praticar as ações. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Ele andou no poder do Espírito e fez o que ele fez. Todas essas qualidades estavam presentes em Jesus. Ele está dizendo para a gente, se você permanecer em mim, eu permanecerei em vocês. E nós já vimos que permanecer é estar ligado ao Espírito. Ele vai gerar o fruto, que vai gerar vida, e vai gerar vida, e vai gerar vida. Você pode ser uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, independente da sua idade. Você precisa permanecer em Cristo. Deixar que o Espírito te enche. Você acordou, vai acordar amanhã. Bom dia, Deus. Bom dia, Espírito Santo. Qual é a sua agenda para hoje?
Espírito Santo, conduza meus pensamentos. Espírito Santo, conduza meus sentimentos. Se os seus pensamentos, seus sentimentos estiverem harmonizados com Ele, suas ações, seu andar será como o dele. Cara, a vida cristã não tem a ver com a gente fazer. Quem faz é Deus. A vida cristã tem a ver com permanecer, me esvaziar, me deixar encher. E aí, as pessoas vão olhar e falar assim, peraí. Gabriel paciente? Como assim? O que aconteceu com Gabriel? Gabriel não era paciente. Por que o Gabriel tem sido paciente? Está parecido com Jesus, sim, porque ele crucificou eu e deixou Jesus manifestar o poder através do Espírito. A Adélia é bondosa? Como assim? Ela era tão egoísta, só pensava nela e agora ela se preocupa com o outro antes dela. O que aconteceu com a Adélia? A vida abundante está sendo gerada. Sabe qual é a vida abundante? A vida abundante é a vida de amor, alegria e paz. Bondade, amabilidade e paciência. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. A vida abundante é quando as qualidades do caráter de Cristo são manifestadas em nós e serão dadas ao mundo em forma de atitudes, de ações, de escolhas onde Deus seja de fato glorificado. Aí a gente vê a igreja hoje, a igreja não entendendo nada disso, e dependendo disso aqui, para fazer uma obra que é feita no poder e na autoridade do Espírito. Ah, minha amiga Lídia, não tem como pregar sem lembrar dela. Eu estou caminhando para o fim. Em 2012, eu estava em Fortaleza pregando João 15. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu estava pregando em Fortaleza, e aí terminei de pregar João 15, uma menina que estudava biologia me procurou rápido e falou, pastor, eu ouvi o senhor pregar, achei muito legal o que você falou, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu disse, pois não, como é que é seu nome? Meu nome é Lídia. Pois não, Lídia, estou às suas ordens, pode fazer. Pastor, por que uma árvore produz fruto, hein? Sabe quando alguém te faz uma pergunta que você não tinha nenhuma vez parado para pensar? Eu fiquei assim, desbaratinado. Falei, sabe que eu nunca pensei sobre isso, menina? Você pode me ajudar a entender? Com prazer, pastor. Eu estudo biologia. Falei, então tá bom. Me ajuda a entender. Aí ela me fez uma outra pergunta. Pastor, o que é o fruto? Falei, caramba, o que é o fruto? É a polpa ou é o caroço? Minha vida toda eu aprendi que o fruto era a polpa. Ela disse, não, você está errado, pastor. O fruto é o caroço. Mas como caroço? É o caroço. A polpa é só para proteger o fruto, pastor. É mesmo, menina? É. Pense comigo, pastor. Uma mangueira. Uma mangueira, ela dá muitas mangas no tempo certo. Aí o senhor vai lá, pega uma manga do pé, descasca e saboreia toda a polpa daquela manga, né? E o que você faz com o caroço? Eu jogo fora. É, pastor. É aí que o senhor não entendeu as coisas. O fruto é produzido para que haja uma perpetuação daquela espécie. Aí eu parei, botei a mão no queixo, me desliguei dela e fui viajar. Falei, caramba, Deus. Pensa comigo, a riqueza está na continuidade daquela espécie. Pega o caroço de manga, escolhe um lugar ideal, adequado para plantar aquela semente e plante aquela semente. No tempo certo vai germinar, daqui a pouco vai brotar. No tempo certo ela vai crescer e no tempo certo você vai colher. O que é interessante? De uma semente você tem centenas de mangas produzidas, que terão centenas de outras árvores sendo produzidas e produzidas e produzidas e produzidas.
Eu falei, caramba! Quando o Espírito de Deus produz em mim o fruto dele, e alguém se beneficia daquilo, vai receber a ação do Espírito, vai desfrutar daquilo que foi produzido em mim por ele, vai glorificar a Deus sim, mas aquilo vai ter um impacto muito grande sobre aquela pessoa que vai receber aquilo que necessita, que Deus está dando. O impacto está na reprodução disso. Eu falei, meu Deus, me ajuda a entender isso. Nós passamos a vida tentando construir as coisas, construir. E na verdade ele está dizendo o seguinte, eu só quero que você permaneça, que você só dependa de mim, porque quem vai fazer as coisas em você sou eu. E aí, imagine, fruto do amor. Você já viu aquele filme Corrente do Bem? Quando já viram o filme Corrente do Bem? Cara, que filme legal. Um jovem faz uma lista de 3 coisas que ele tem que fazer para abençoar outras pessoas necessitadas. Ele faz isso, mas a intenção dele não é fazer para que multiplique, não. Ele abençoa 3 pessoas. Se minha mente não falha, eram 3 pessoas. E esse jovem vai acabar morrendo. Em algum momento, lá ele vai morrer. E o que vai acontecer? No dia da sua morte, se descobre o impacto daquele garoto. Porque a ação dele, as 3 ações, geraram 3, que geraram 3, que geraram 3, que geraram... Aquilo se multiplicou exponencialmente, muitas, milhares de pessoas foram ajudadas. Por quê? Porque ele se dispôs a ajudar alguém. Deus está dizendo com a sua palavra para nós, o Espírito vai produzir o fruto em vocês. Vocês vão estar plenamente satisfeitos, mas vocês vão dar a outros, que vão ser supridos. E as coisas vão acontecer de forma diferente. O mundo está cheio de ódio, cheio de egoísmo, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de rancor, cheio de obras da carne. Quando um homem e uma mulher de Deus, cheios do Espírito, se permitem ser e submeter, o Espírito produz frutos e são gerados e distribuídos, e o mundo é impactado por Jesus. Sabe quando Deus é glorificado? Sabe quando Deus é glorificado? Quando o fruto dele está na gente, quando o fruto dele está em mim, em você, e as pessoas são supridas e atendidas em suas necessidades. E a glória não é nossa, porque nós sabemos bem que nós não somos capazes de fazer nenhuma dessas coisas aqui. Então, para eu andar como Jesus andou, eu necessito apenas me permitir ser cheio do Espírito, me submeter a Ele a cada dia e deixá-lo conduzindo. Se a igreja de Jesus entendesse isso, e se submetesse ao Espírito Santo de Deus, se a igreja, ao invés de poder e glória humana, se permitisse ser cheia do Espírito, se permitisse conduzir pelo Espírito, se a nossa vida fosse cheia, o impacto estaria na nossa casa, na empresa onde trabalhamos, na faculdade onde estudamos, na escola onde estamos vivenciando, na vizinhança onde estamos localizados. Como seria diferente se tudo o que nós estamos vivendo fosse uma vida de dependência do Espírito Santo de Deus. O que eu preciso fazer para ser como Jesus? Para andar como Ele? Ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito. O que vai ter em mim e em você? O fruto dele. O que o fruto dele vai dizer? Primeiro, que o Pai vai ser glorificado. Segundo, que as pessoas vão nos reconhecer como discípulos de Jesus. João 15:8. Vamos dizer, ali está um discípulo, ali está uma discípula, ali está um homem, ali está uma mulher de Deus. Por quê? Não precisa falar, não precisa chamar a atenção. Vive como Jesus. Anda no meio das pessoas e faz o que Ele fez para a glória de Deus. Queria convidar você, nesse momento, a orar. Abaixar sua cabeça onde você está. Eu queria te convidar a responder uma pergunta. Estou cheio do Espírito? Se alguém aqui ainda não entregou sua vida para Jesus, precisa fazer isso. Porque quando você se converte, o Espírito passa a morar em você. Se você já é convertido, o Espírito quer encher a sua vida. Ele quer dirigir a sua vida, a sua história. Essa é uma noite de rendição a Deus. Eu queria te convidar a estar se rendendo a Deus. Chegou aqui cheio de você? Cheio das suas razões?
cheios dos seus motivos, Deus está nos convidando nessa noite a abrir mão de nós, para que Ele possa nos encher dEle e fazer da gente instrumento, para que o fruto dEle esteja em nós a cada dia. Nós vamos cantar uma canção. E se ao ouvir essa canção, a sua resposta a ela for a sua resposta a Deus, porque o que ela vai te convidar a fazer é se colocar diante de Deus, você vai se colocar diante dele. E aí eu te convido a fazer isso de uma maneira... Se você sentir que você deve se prostrar diante de Deus, se prostre diante de Deus. Se você sentir que você deve ficar de pé diante de Deus, você vai ficar diante de Deus de pé. Agora, só faça isso se for um desejo verdadeiro de estar cheio de Deus, do Espírito e ter uma vida frutífera para viver aqui como Jesus. É o que nós vamos fazer nesse momento. E depois nós vamos orar ao Senhor. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, Deus. Vem limpar meu coração, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra
Ó Deus, nós estamos em Sua presença, Senhor. E eu quero te agradecer, ó Deus, por esse ambiente, por esta noite e por essas pessoas reunidas aqui em Seu nome. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra, a Tua palavra que é viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de, ó Deus, penetrar a divisão da alma e do espírito. Senhor, o Senhor conhece as nossas necessidades mais reais e profundas. E a Sua palavra nessa noite nos disse com muita, ó Deus, clareza, de que a vida abundante, a vida que nós almejamos tanto viver nesse mundo, ela já habita em nossa vida, que é o Teu Espírito, Senhor. O que nós precisamos, ó Deus, é nos permitir encher, ó Deus, a cada dia, ou sermos cheios por Ele. Então eu peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor esteja visitando cada pessoa que diante do Senhor agora se posiciona, reconhecendo, Deus, que talvez estejam governando suas vidas, governando suas famílias, governando seus corações, governando seus pensamentos, governando suas finanças, governando seus talentos, seus dons, governando todas as coisas, ó Deus, quando na verdade deveriam apenas se permitir governar pelo Senhor, governar do Teu Espírito, Senhor. Quantos cristãos, quantos homens e mulheres de Deus estão tristes, frustrados, abatidos, abalados, ó Deus, sem ter motivos, muitas vezes para viver, Senhor, com perspectivas e expectativas irreais e frustradas, porque elas não estão ancoradas em Ti, no Teu Espírito, na permanência com Teu Filho. Eu peço nesse momento que o Seu Espírito possa encher, ó Deus, a vida desse homem, desta mulher nesta noite. Deus, derrama sobre o Teu povo a unção do Senhor. Senhor, aviva dentro de nós, ó Deus, a Sua obra. Senhor, que nos submetamos à ação do Espírito de maneira real. Ó Deus, que nessa noite possamos admitir que as coisas não estão sendo como deveriam ser, porque nós estamos no controle dos nossos pensamentos, no controle dos nossos sentimentos, no controle das nossas ações, do nosso andar. Em nome de Jesus, nos submetemos novamente ao Senhor, pedimos perdão, ó Deus, porque abandonamos as primeiras obras, ó Deus, quando nós apenas dependíamos do Senhor, ó Deus, de sermos cheios do Senhor, e começamos a confiar na nossa capacidade, confiar nas nossas habilidades, confiar nos nossos planos, e nos esquecemos, ó Deus, que a única coisa que Jesus nos pede é que permaneçamos nele, que estejamos totalmente dependentes do Espírito dele, que nos enchamos do Espírito dele a cada dia, Senhor. E o Senhor haverá de nos usar, onde quer que nós estejamos, ó Deus. Nós falaremos como Jesus, nós olharemos como Jesus, nós abraçaremos como Jesus, nós iremos acolher como Jesus, nós vamos acudir como Jesus, nós vamos ter compaixão como Jesus, nós vamos ter amor como Jesus, nós vamos ter alegria como Jesus, nós vamos ter paz como Jesus, nós vamos ter, ó Deus, bondade, amabilidade, paciência, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós seremos como Jesus, o nosso mestre. E as obras que Ele fez, no poder do Espírito, nós também faremos. E o Teu nome será glorificado, e o Teu reino será conhecido, e as obras do diabo serão desfeitas pela presença do Senhor e do Teu Espírito. Aviva a nossa igreja, aviva o nosso povo, aviva cada irmão que está aqui ou que está em casa nessa noite, Senhor. Nós queremos e necessitamos da Sua graça e da Sua ação em todo o tempo. Deus, nos dê uma semana cheia do Espírito, que a Sua palavra continue, ó Deus, gerando em nossas mentes e corações reflexões sinceras e genuínas, e que a rendição continue sendo, ó Deus, uma ação a cada dia dessa semana, desse mês, desse ano,
e da nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, antes de vocês irem para casa, eu preciso fazer apenas 2 comunicações. A primeira, quarta-feira, 19h30, nós estaremos aqui para a segunda noite do GG, onde nós estamos refletindo sobre os pequenos grupos, numa nova dinâmica para a nossa igreja. E a segunda informação é que a partir do sábado, as pessoas vão estar envolvidas com as atividades desse período chamado período de carnaval. Eu queria fazer um pedido à igreja. Nós não teremos atividades nesse fim de semana, mas eu queria pedir aos irmãos e irmãs que onde vocês estiverem, vocês se permitam usar pelo Espírito de Deus. Não deem lugar à carne. Não brinquem com as coisas sérias de Deus em nossa vida. Às vezes no carnaval é o período em que os crentes brincam, se vestem como não tem que se vestir, falam gracejos que não tem que falar. E a Bíblia diz que o Espírito que o crente comete 2 pecados contra o Espírito Santo. Existem 2 pecados que nós podemos cometer com o Espírito Santo. Primeiro, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados. Se você pegar o contexto naquele texto, vai dizer: se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Significa dizer que as coisas que eu fazia quando eu não era crente, eu não faço mais. E quando eu não faço mais, significa dizer que eu estou obedecendo o Espírito. Mas se volta a fazer as coisas que já fiz um dia, palavras, gracejos, Efésios 5 vai dizer, no verso 4, que não deve existir entre nós gracejos imorais, piadas, nessa onda, vídeos, um monte de coisa que pode nos levar a deixarmos de obedecer ao Senhor. Então, o Espírito Santo, quando fala assim, faça isso, faça, para que você alegre. Segundo pecado, 1 Tessalonicenses 5, verso 19, se minha mente não falha. Não extingais o Espírito. Extinguir, é como você faz quando você vai ligar o fogão da sua casa. Você liga o botão e coloca fogo e depois você controla. Se você pegar a lista lá, vai dizer: ore sem cessar, em tudo dai graça, dê valor às profecias. Você vai ver uma série de coisas que nós devemos fazer. Quando não fazemos, é como se nós estivéssemos impedindo a ação do Espírito. Então diga, faça. Que seja uma semana para a gente orar, jejuar, uma semana para a gente se consagrar, uma semana para a gente agradecer a Deus por tudo, para que o Espírito, em todo tempo, nos encha. Então, passa com a sua família, se divirta com a sua família, mas tenha cuidado de não fazer as coisas que você um dia fez, porque você é a nova criação em Cristo Jesus. Uma grande semana a todos. Acho que não tem cantina, não tem cantina hoje? Sangue de Jesus tem poder. Uma grande semana a todos. Eu oriento você a dar um abraço quem está do seu lado aí, antes de mexer em cadeira. Aos nossos convidados, voltem sempre. Foi uma alegria receber vocês aqui nesse ambiente.